Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre o projeto Lula-Bolsonaro. Eu vou explicar o que é isso. A dificuldade de refletir sobre a história do Brasil no Brasil é que as pessoas estão no modo ideologia de torcida de time, ou estão em busca de saídas de autoajuda para os problemas nacionais. Ou seja, toda boa reflexão e estudos de autores, obras e ideias, porque por trás do mundo que move são as ideias, toda boa reflexão de ideias é mandada às favas em nome dessas anomalias que estão graçando pelo Brasil. O quadro no Brasil é muito grave, o quadro cognitivo. Tá? Estudos de história, os verdadeiros, não aderem a um lado da história. Quem adere a um lado da história é intelectual orgânico, portanto ele está a favor de um lado. Eu não sou intelectual orgânico, aliás, eu sequer me auto-denomino de intelectual. Então os estudos de história não aderem a um lado. A história não foi feita para isso. Tampouco eles existem para oferecer solução para coração e para os mentes angustiados. Não é? A história do Brasil é uma farsa. No desempenho dessa farsa, nós temos vários agentes. A história do Brasil é extremamente complexa, exatamente porque ela é uma farsa. Você poderia pensar, mas as histórias dos outros países também têm farsa, sim, tem doses de farsa, não como a do Brasil. A do Brasil é especialmente uma farsa monumental. No desempenho dessa farsa, nós temos vários agentes, dentre eles as Forças Armadas, interferindo na política, conduzindo e produzindo a chamada militarização da política. Isso é um termo técnico, este é um assunto que não é abordado no Brasil, não é. Esse assunto é diametralmente vetado dentro do Brasil, assim como os assuntos da maçonaria. Então eu vou tentar fazer um brevíssimo resumo, elencando os assuntos que eu venho tratando, já tratei em vários vídeos, em vários programas de rádio, em vários posts, relativos à história do Brasil. História essa iniciada em 1822 pela maçonaria, cujos desdobramentos nos alcançam até hoje, nos dias atuais. Portanto, a história atual do Brasil, ela não está desconectada em momento nenhum do que aconteceu em 1822. 1822 é um epicentro para a história do Brasil. E é preciso entender este epicentro. Então, ora, tem sido dito pela direita falsa, falsária, mentirosa, olavética, bolsonarista, do governo do presidente fabricado por uma junta militar maçônica, tem sido dito que o problema do Brasil é o PT. Só o PT. Inclusivamente, esse presidente Messias, obrigado, foi eleito na base do sentimento antipetista. Essa narrativa não só é falsa, bem como ela foi construída para produzir esse efeito. Vamos ver alguns itens aqui que eu vou trazer sobre os quais eu já venho falando há algum tempo. Primeira coisa, antes de entrar nos itens, eu queria trazer mais um dado. Se a história do Brasil fosse de fato ensinada nas escolas, o povo saberia que o poder militar não é meramente uma instituição de Estado. Desde 1822 e especificamente a partir de 1889, por conta de uma determinação de Rui Barbosa, as Forças Armadas atuam na direção do sistema político, controlando o sistema político, manobrando o sistema político. Isso é a chamada militarização da política brasileira. A militarização da política brasileira constitui uma espécie atípica e excepcional de experimento na democracia. E aqui, quando eu uso esse termo, eu me recorro à obra, ao subtítulo da obra clássica de Thomas Skidmore, Políticas no Brasil, um experimento na democracia. Foi lançado em 1967, portanto, em pleno regime militar. Ora, quer dizer, os estudiosos lá fora entendem o que está sendo feito no Brasil, mas esses assuntos não são discutidos aqui dentro. Ao longo do tempo, a chamada militarização da política, que foi implementada pelo senhor Rui Barbosa, essa militarização da política, quando ela vai aplicar os seus golpes abertos, para tirar o poder dos civis, ela tem duas justificativas clássicas. Quando a gente estuda a história do Brasil, essas justificativas são clássicas. Eles dizem que vão tirar os comunistas do poder, e eles dizem que estão interferindo no poder civil porque ouviram o clamor popular. Isso lembra algo do discurso atual, do governo do Messias Sobricado? Claro que lembra. Porque grande parte do discurso que embala o governo deste Messias Sobricado é componente integrante da militarização da política há décadas atrás. Eu tenho feito alguns posts sobre isso. Bem, qual é o problema da militarização da política? É que ela criminaliza todo e qualquer civil. Ou seja, toda corrupção existe como se fosse responsabilidade única e exclusiva dos civis. E ela tira do mercado, do sistema financeiro, das costas dos militares, das costas dos bancos, das costas da mídia nacional, todo o peso, das costas da intelectualidade, todo um outro peso de corrupção e de conluio. Este é o problema. Então criminaliza-se somente a política. Com o passar do tempo, evidentemente, desde o momento, então veja, a República é inaugurada já criminalizando a política civil. E dizendo que os civis são sempre corruptos e são tão corruptos que eles têm que ser tutelados por um poder militar. Eu não vou entrar aqui nos meandros dos gravíssimos efeitos que isto gerou na história do Brasil. Ora, então essa política de militarização foi, desde 1822, ela foi implantada, em 1889 ela foi definitivamente institucionalizada. Ela correu todo o século XX e passou pelo regime militar. O penúltimo presidente do regime militar, que foi o Geisel rompeu praticamente, tentou romper com essa prática nefasta. Ele tentou voltar o poder para a mão dos civis, tirando a tutela militar. Isso gerou atritos imensos dentro do meio militar. Um dos erros dramáticos que os civis têm, e sobretudo os leigos, é achar que o meio militar é homogêneo. Ele é de engano, nunca foi. Então, um dos problemas dessa atitude do Geisel
é que ele teve atritos sérios com vários representantes dentro do meio militar, entre eles o general Silvio Frota, autor de uma obra clássica chamada Ideais Traídos. Né? Quais ideais foram traídos? O Frota era prosélito da prática maçônica de militarização da política, que implica na criminalização da política feita pelos civis. Então os civis, segundo essa ótica, são sempre impuros, corruptos, péssimos gestores. E somente os militares são puros, éticos, honestos e bons gestores. Então esses militares que estão no poder hoje, Heleno, Vilas Boas, Bolsonaro e Caterva, todos eles são frotistas. Ou seja, todos eles são prosélitos da militarização da política. Né? Vamos aqui aos itens que eu chamo do projeto Lula-Bolsonaro. Vamos lá. Na década de 70, se desenhou dentro do regime militar a criação de um partido de esquerda light, para controlar a esquerda. Né? Quem desenhou isso foi um dos homens mais perigosos e mais poderosos do Brasil, Golbery Couto Silva. Golbery Couto Silva, por sua vez, é tributário do general Góes Monteiro. Eu já fiz programa de rádio sobre isso. Esse partido de esquerda, portanto, reuniria várias vertentes de esquerda. Tá? Existe um livro chamado Jogo Duro, do Mário Garneiro, que é uma obra essencial, que mostra parte da farsa do metalúrgico Lula, que era agente duplo, militar, comunista, um tipo de mercenário, treinado nos sindicatos americanos, controlados pela CIA. Né? Então, o Geisel, o Golbery, vários ministros e vários empresários estavam por trás do empurrão à fama de Lula. Então, como é que Lula foi alçado à grande liderança metalúrgica? Esse é um ponto. Eu já falei várias vezes que existe uma outra obra, que é do Romeu Tuma Jr., chama Assassinato de Reputação, no volume 1 dessa obra. O Romeu Tuma Jr. fala claramente que o Lula era agente duplo dos militares, tanto é que ele era chamado de pelego. Pelego é uma terminologia que significa agente militar infiltrado dentro dos civis. Tá certo? Ora, existe dentro do site do PCB, Partido Comunista do Brasil, eu coloquei isso ontem no meu Facebook. Para quem nunca leu o livro do Mário Garneiro, Jogo Duplo, que foi lançado em 1988, o Mário Garneiro relata a sua relação com o Lula nos idos dos anos 70 e 80. Ora, corre a versão nunca desmentida nem pelo Lula, nem pelo Garneiro, nem pelo Golbery, muito pelo contrário. Corre a versão que Lula foi uma criatura do Golbery, em conluio com o Mário Garneiro, que era o testa de ferro do Barão Rothschild no Brasil. E o Mário Garneiro foi o responsável por introduzir o contato do PT com o sistema financeiro internacional, quando o Lula virou presidente da República. Então o Garneiro, assim como o senhor Paulo Guedes hoje, ligado a George Soros e ao mesmo esquema globalista internacional da época do Lula, Mário Garneiro foi o elemento do mercado financeiro que avalizou o governo do Lula. Porque as pessoas esquecem disso. O Lula era tido como uma esquerda não tão radical assim, mas era uma esquerda, e ele precisou de ser avalizado pelo mercado. Precisou de ser tido como um governo confiável. Lembra da carta ao povo brasileiro que ele fez? No momento em que ele lançou a carta ao povo brasileiro, o Zé Dirceu lançava outra carta. Então a carta ao povo brasileiro foi um despiste do que ele ia fazer. O que ele ia fazer verdadeiramente, o governo dele, estava escrito na carta lançada pelo Zé Dirceu. Muito bem, todo mundo sabe que os bancos e o mercado financeiro nunca ganharam tanto dinheiro como no governo do Lula. Então agora, no governo Bolsonaro, depois de feita a criminalização só em cima do PT, da corrupção, todos os outros partidos ficaram livres, o Brasil vai ser retalhado e vendido para todos os poderes transnacionais na Bacia das Almas. Esse processo já começou. Veja o que esse criminoso governo Bolsonaro fez com a Embraer, por exemplo. Né? Veja o que ele está fazendo com o pré-sal. Bem, então foi em 2002 que o Garneiro entrou em ação e ofereceu serviços para aproximar o PT dos banqueiros internacionais. Então o Garneiro funcionou como uma espécie de lulômetro, assim como o posto Ipiranga, né, de Jair Bolsonaro, onde estava sinalizado que o capital internacional, o índice de confiança no Lula era alto. Tá? Bem, foi o Garneiro que articulou inclusivamente uma viagem do Dirceu aos Estados Unidos, que incluiu palestras para investidores no banco Morgan Stanley, até visitas a funcionários da Casa Branca. Né? Muito bem. O PT foi, portanto, desenhado pelo Golbery para acomodar várias vertentes de esquerda. Isso foi um projeto inédito, não existia isso no Brasil. Tá? Uma dessas vertentes era tocada dentro do PT por Zé Dirceu. Dirceu é agente comunista, consabidamente. Não é? Ora, o que acontece? Então aqui há dois aspectos. Tanto Lula quanto Jair Bolsonaro são crias dos militares, da Igreja Católica e da maçonaria. Ambos têm o mesmo DNA. Tá? O José Neumann tem uma obra chamada O que Sei sobre Lula, onde ele fala que o Lula, ao contrário do que se fala, é um grande conservador. Veja a ideia que a chamada direita, os setores da direita têm do Lula. Lula nunca foi de esquerda. Lula foi infiltrado dentro da esquerda. Não é? Então é muito interessante perceber esse projeto. E veja, o projeto estava dentro do regime militar. Foi traçado pelos militares. Então eles iam entregar os poderes para os civis. E antes de entregar os poderes para os civis, foi criado um partido de esquerda light para controlar a verdadeira esquerda. Ou para despistar a verdadeira esquerda. E ao mesmo tempo para quebrar com a direita. Se é que existe direita no Brasil, e ela nunca existiu. Aqui eu quero trazer um outro dado. Quando o Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht, deu uma entrevista para a Lava Jato, tem um documentário que eu postei no meu Facebook chamado Lula, Golbery, Odebrecht da Silva, onde o Emílio Odebrecht dá uma declaração absolutamente bombástica. Né? O documentário afirma acertadamente que a tese de que Lula teria sido escolhido pelo Golbery
para liderar um partido trabalhista light, sem a influência do Partido Comunista e dos líderes da velha esquerda, portanto, sem a influência de Brizola especificamente, e sem a influência de Luiz Carlos Prestes, ganhou força neste depoimento do Odebrecht para a Lava Jato. Tá? Ora, se o Golbery foi o estrategista que abriu o caminho para o Lula se tornar o maior líder sindical do Brasil, o Emílio Odebrecht foi, segundo as palavras dele, Odebrecht, um dos seus mentores e financiadores. O Mário Garneiro foi o cara que fez a articulação do PT com os mecanismos internacionais, porque o Mário Garneiro era o representante dos Rothschild no Brasil. Então veja, esse depoimento, somente este depoimento do patriarca da família Odebrecht e de todos os seus colaboradores, esse depoimento é gravíssimo, ninguém falou nada sobre ele. Sabe por quê? Porque esse depoimento expõe as entranhas do jogo do poder político brasileiro e da relação promíscua entre o Estado, as corporações, os militares, e joga no lixo da história os principais partidos brasileiros, né, os quadros políticos da chamada redemocratização, que eu já falei várias vezes que aquilo foi uma farsa, encerrando de uma vez por todas a falsa polarização que tomou conta do horizonte político nos últimos 30 anos. Então esse depoimento do Emílio Odebrecht é gravíssimo. Ora, foi em razão dessa falsa polarização criada pelo PT, que foi um partido construído, falsificado, né, construído literalmente como um partido de esquerda, para juntar várias agremiações de esquerda, para conter, para ser contido remotamente, controlado remotamente pela Igreja Católica e pelos militares, é exatamente esse partido que causou uma revolução gigantesca dentro do Brasil, né, institucionalizou a corrupção de uma forma muito curiosa. Não é que a corrupção não existia, ele institucionalizou a corrupção dentro do Congresso Nacional de um modo muito curioso. Mas antes dele institucionalizar a corrupção daquele modo, a corrupção já existia dentro do Congresso Nacional. É preciso que se diga isso. Isso, inclusivamente, foi uma das causas da queda do Collor, porque o Collor não queria fazer o esquema que já vinha dentro do governo brasileiro desde antes da época dos militares. Tá certo? Portanto, o esquema do mensalão já existia. É preciso entender o que o Lula, qual foi o upgrade que o Lula deu naquilo ali. Tá? Muito bem, essa falsa polarização tomou conta do horizonte político brasileiro, né? E, de complemento, levou o Jair Bolsonaro à vitória. Ou seja, o depoimento do Odebrecht nos coloca diante de uma das tramas mais sórdidas na política nacional. Ele afirmou, entre sorrisos irônicos, que o esquema de corrupção entre os partidos empreiteiros começou depois de 1985. Né? Ele está certo num certo sentido e está mentindo desavergonhadamente num outro sentido. Né? De que modo? Ele está certo porque depois de 1985 foi criado um outro esquema para levar o Brasil à falência institucional e econômica, e isso foi urdido dentro da Constituição Federal de 88. Foi urdido por quem? Veja, nós estamos saindo do período do regime militar. O PT não apoiou a Constituição. Se não foi o PT que fez aquilo, quem foi que fez? Por outro lado, o Odebrecht mente quando ele diz que o esquema é recente, ou seja, pós-85, onde ele absolve os militares e os governos anteriores de corrupção. Para desmentir o Odebrecht, eu anexei há uns 2 anos atrás uma tese chamada Ditadura dos Empreiteiros, de Pedro Campos, que foi defendida em 2012. Nessa tese, o Campos deslinda, desde o Império, o esquema internacional maçônico movido pela Inglaterra e pela França foram responsáveis pela indústria da construção pesada no Brasil, dono de Brasília. Tá? Então o tema do transporte é um tema, por exemplo, central no livro 2 do Capital de Marx. Todas as obras de engenharia pesada no Brasil, do Império à República, elas só podem ser lidas e entendidas à luz desse eixo temático socialista, marxista, comunista, gramscista, liberal. Então, a gente abstraindo dos membros esquerdistas da tese e nos atendo aos dados reais que ele oferece, que ele disponibiliza, essa tese é uma bomba atômica no discurso falso capitalista do Brasil. E ela revela um esquema abissal internacional de tomada do Brasil para financiar projetos para grupos internacionais, ao mesmo tempo que vai minando toda a tecnologia brasileira e a indústria nacional. Bom, então vamos lá. Geisel e Golbery tinham Lula como um grande conservador e um grande nacionalista. E falavam claramente que ele nunca foi de esquerda. Aqui vamos, então esse é um dado que nós temos que reter. O Lula é um projeto, como o senhor Jair Bolsonaro, dos militares e da Igreja Católica e da maçonaria. Né? Nelson Jobim, em 1988, e o Dr. Adriano Benagnon, o diplomata, já perdi a conta das vezes que eu já falei do Dr. Adriano, Adriano Benagnon, denunciou com minúcias de detalhes a fraude que foi perpetrada contra o Brasil, onde Nelson Jobim, que na altura era do PMDB, esse homem foi ministro do Supremo e esse homem foi ministro da Justiça e da Defesa. Tá? E esse sujeito está com o Fernando Henrique, eu também mostrei o evento que aconteceu financiado pelo Estadão, onde eles estão formulando uma nova Constituição para o Brasil. É esse homem que inseriu em 1988 dispositivos na Constituição Federal para quebrar o Brasil institucional e financeiramente. Então liguem os pontos do que eu estou falando. Então veja, depois do regime militar, que o regime militar acabou em 85, vários militares foram povoar think tanks. Eu já falei sobre think tanks, especialmente no sul do país, de onde emergiu, curiosamente, um grande movimento de esquerda e uma grande resistência intelectual contra os civis corruptos, dentro desses think tanks. Ninguém estuda os think tanks no Brasil. Ninguém estuda as ligações dos partidos políticos com os think tanks. Já fiz vários programas sobre isso. Um outro item. Vários civis são chamados para dar palestras em círculos militares. Entre esses civis, o Olavo de Carvalho, cujo objetivo
desses militares era trazer civis para dentro das Forças Armadas, para que esses civis, que tinham alguma expressão fora, pudessem levar para o seu público uma visão mais abonadora dos militares. Porque a ditadura militar, sim, aquilo foi uma ditadura. Né? A ditadura militar brasileira foi absolutamente vergonhosa. E tem muitos problemas que envolvem essa questão. Lula e o FHC vão criar uma falsa polarização política que vai ficar entre PT e PSDB. O Lula concorreu com todos os presidentes e só não concorreu com o Jair Bolsonaro, não é? Porque ele foi ilegalmente tirado do pleito. Foi mesmo. Isso não é discurso de esquerdista, não. Foi mesmo. Bem, existe um outro aspecto aqui. Em 1985, portanto, nós estamos falando no início da República, foi implantado no Brasil um projeto de experimento social seguindo o modelo da Nicarágua. Também já mostrei isso. Né? Esse modelo de experimento social foi implantado nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e na Itália. O modelo que opera aqui, desde 1985, é o modelo da Nicarágua. Ele foi implantado por uma equipe da Organização Mundial da Saúde, da OPAS, que está no Ministério da Saúde desde 1985. Então, desde 1985, existe uma equipe que manda no Ministério da Saúde. Essa equipe é a mesma, independentemente do governo. Sabe quem é um homem poderosíssimo que lidera esse negócio? Chama-se Benedetto Saraceno. É um italiano. O seu livro Libertando Identidades é basilar para entender o que aconteceu ali. Curiosamente, coincide com esse desmonte do esquema de saúde, né, brasileiro, um nível altíssimo de elevação dos problemas ligados à área de segurança pública. Tá? Porque uma coisa que eles criminosos não contam para o povo é o seguinte: saúde e segurança pública andam unidas. Não são áreas separadas, não são áreas distintas, tá? Portanto, não adianta, como o senhor Jair Bolsonaro quer criminosamente, só dar armas para a população, enquanto o sistema de saúde continua sendo o sistema de saúde da Nicarágua, o projeto revolucionário. Então, desde 1985, nós temos um projeto de quebrar o Brasil, institucional e financeiramente, e um projeto de adoecer o Brasil. Tá certo? Então, desde 85, também nós temos uma linha de liberais ligados ao sistema financeiro internacional que comanda a economia do país, governo após governo. Ora, a presidência da República Brasileira, há tempos é comandada por tipos ligados ao poder do narcotráfico, agora ao poder das milícias, não é? Com toda a ligação que está saindo, que é um escândalo verdadeiro. Paulo Guedes, que é o menino do George Soros, está quebrando o resto do Brasil e vendendo a preço de banana para o capital transnacional. Resumidamente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: assim como 1822 tem um epicentro histórico, a chamada redemocratização constitui um outro epicentro. No início da redemocratização, enquanto o poder está na mão dos militares, e antes que ele retorne para as mãos dos civis, foi criado um projeto para interferir dentro da política brasileira. Então hoje, quando a direita fala que o problema do Brasil é o PT e é o Lula, essa direita esquece que quem criou o Lula foi o Golbery, portanto foi um militar, é um projeto militar. Então esse outro projeto militar que entrou agora, capitaneado pelo Jair Bolsonaro, que culpabiliza todo o Lula, culpabiliza em que aspecto? Se eles são a dupla face de um mesmo projeto. Tá certo? Essas coisas, essas matérias espinhosas, elas têm que ser trazidas à luz da história. Então vou repetir. Antes de 85, nós temos uma interferência militar clara na política nacional, criando um partido de esquerda. Né? Partido de esquerda esse que dominou, esquerda essa que dominou toda a discussão e o campo teórico da política. Nós temos, através do PMDB, né, a inserção de cláusulas para levar o Brasil a quebrar institucional e financeiramente, porque se o país vai quebrar, eles vão oferecer a solução da quebra, como o senhor Paulo Guedes está fazendo agora. Né? Como o país é corrupto e quebrado, então a solução é vender ele a preço de banana. É isso que foi feito. Você quebrou o país para depois vender. Juntamente com isso, eles estão preparando uma outra Constituição. Assunto esse que eu já venho falando há muito tempo. Quer dizer, nós estamos entrando na sexta fase de Antônio Gramsci. Assunto esse que eu venho falando há muito tempo. Tá? Então, todas as fases foram cumpridas. Bem, nós temos um projeto de saúde dirigido pelo Benedetto Saraceno, que visava adoecer o Brasil, né, com impacto claro no esquema de segurança pública. Somente esses dados aqui já deveriam ser suficientes para nós entendermos que o problema do Brasil não é o PT. Não é que o PT não tenha problema, hein? Então, transformar o PT na GNI brasileira é a forma mais eficiente de mascarar os verdadeiros criminosos, a verdadeira oligarquia mafiosa que dirige esta nação desde 1822. É bom despertar para a realidade histórica do Brasil. E a história do Brasil é uma farsa sanguinolenta, repetitiva, cansativa. Por que ela repete? Há um padrão dentro da história do Brasil que se repete. E por que esse padrão se repete? Porque é muito fácil enganar o povo brasileiro. A história é o que ela é. Não é aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. E a história do Brasil é uma farsa e um crime de proporções monumentais. Até o próximo. Conselheiro Acácio.